Fala, meus amigos do YouTube, um grande salve à nação beteira. Vamos iniciar mais um Café com Caioba para buscar as melhores oportunidades dessa quarta-feira, 17 de junho. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para fortalecer o Caioba e vamos que vamos. Separei aqui Portugal e Congo, Inglaterra e Croácia, Gana e Panamá, Uzbequistão e Colômbia. Vamos abrir aqui o radar esportivo e vamos entender aqui quais são as melhores oportunidades dessa quarta-feira. Vamos lá. Tem o jogo da Áustria e Jordânia, mas vai ser 1h da manhã, então fica pro dia de ontem. Certamente deixei a análise lá no último Café com Caioba. E aqui Portugal e Congo. Cara, espera um jogo até que difícil, tá? Espera um jogo under. Se você observar nos últimos 4 jogos de Portugal, nós tivemos o under 3,5 gols. Nos últimos 10 jogos de Congo, o under 3,5 gols também. O Congo, under 2,5 gols em 8 de 10, tá? O ambas marcam não em 7. Então, assim, espero aqui um adversário acessível para o Portugal, ok, tudo certo. Mas espero um jogo difícil, tendo em vista que Congo deve adotar uma postura defensiva. Então, eu prefiro trabalhar estatística a favor do Portugal. Qual é a estatística que eu gosto? Portugal para ter mais escanteios no primeiro tempo. Nos últimos 10 jogos de Portugal, essa vez se cumpriu em 8 de 10. Portugal produz em média 3 cantos no primeiro tempo e sofre em média apenas 1. Já Congo tem uma média de 1,6 produzidos e sofre em média 1,7. Então acredito sim que seja um jogo aqui para Portugal ter mais escanteios no primeiro tempo. Devido a esse histórico under, espero um jogo under goals. Então vamos aqui abrir a esportiva e ver as cotações. Ó. Portugal para ter mais escanteios no primeiro tempo com o under 4,5 gols. Já dá uma odd de 1,55 e aí nós podemos adicionar aqui o Portugal, um empate, já dá uma odd de 1,70. Uma baita operação e eu gosto bastante. Tendo em vista que o outro detalhe interessante aqui, ó, é que a maior média de Portugal, a distribuição dos gols de Portugal é no segundo tempo. É o finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo. Então espero aqui um jogo que Portugal tenha mais escanteios no primeiro tempo, domine completamente as ações do jogo, tá? E o Congo fica em uma postura um pouco mais defensiva, um pouco mais retraída. Então essa operação aqui eu já acho bem interessante, tá? Esse Portugal ou empate, deixa eu abrir aqui novamente, o Portugal ou empate, o Portugal para ter mais escanteios no primeiro tempo, essa daqui é a minha bet principal para esse jogo, esse Portugal para ter mais escanteios no primeiro tempo, e esse under 4,5 já dá uma odd de 1,70. Vou deixar o link do bilhete pronto aí na descrição. O próximo jogo que nós temos é Inglaterra e Croácia. Aqui nós temos um jogo um pouco mais difícil de se ler, né? Um pouco mais complexo. Tendo em vista que a Inglaterra adotou jogos contra times um pouco mais fracos. Ó, Andorra, aí pegou a Sérvia, aí aqui, ó, País de Gales, aqui eu acho que é Letônia, Sérvia novamente, Albânia, empatou com o Uruguai, perdeu para o Japão, Nova Zelândia, 3-0 na Costa Rica. Já a Croácia, aqui eu acho que é Ilhas Faroé, aí Montenegro, aí tem o 0-0, Gibraltar, Ilhas Faroé também novamente, aí Montenegro, aí ganhou a Colômbia, perdeu para o Brasil, perdeu para a Bélgica e venceu a Eslovênia. Você percebe que sempre que pegou uma seleção mais forte, a Croácia perdeu. Então para esse jogo aqui, eu espero um jogo under, tá? Espero um jogo mais estudado. Os últimos confrontos diretos entre eles também foi dessa forma. Nós tivemos no máximo 3 gols. E espero pelo menos um gol da Inglaterra, tá? Espero que a Inglaterra também não perca esse jogo. Então a operação que eu faria nesse jogo é pelo menos um golzinho da Inglaterra, tá? Um golzinho da Inglaterra. Pegaria o under 4,5 gols nesse confronto também. Já temos o odd de 1,36 e pegaria também o Inglaterra ou empate, já dá uma odd de 1,50 se você quiser fazer. Acredito, tá, em um jogo em que a Inglaterra domine as ações do jogo, tenha mais posse de bola, é um estilo da Inglaterra, e acredito que a Croácia aqui não vai vencer esse confronto. Mas, entretanto, todavia, acredito em um jogo under, um jogo mais estudado, um jogo duro. A Inglaterra sofre pouquíssimos gols, tá, mas também pegou adversários totalmente acessíveis. Beleza? Esse jogo aqui de Gana e Panamá é um jogo que eu prefiro trabalhar totalmente ao vivo, tá? É um jogo que o nível de enfrentamento aqui, Gana optou a pegar seleções um pouco mais fortes, ó, como Alemanha, Áustria, Coreia do Sul, Japão. E aí ela foi perdendo, pegou o México, ela foi perdendo, mas ela foi aprendendo a jogar com seleções como essa. Inclusive marcou gol em País de Gales, marcou gols
na Alemanha, marcou gols na Áustria, só perdeu de 1-0 para a Coreia do Sul. Já o Panamá, ele pegou algumas seleções um pouco mais fracas, mas pegou logo o Brasil, tomou 6-2, aí venceu a República Dominicana, empatou com a Bósnia. Então assim, é um jogo muito difícil, tá? É um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, se eu fizer qualquer operação nele, vai ser dentro do meu canal gratuito no Telegram, o link tá aí na descrição. E é um jogo que eu não duvido de pelo menos 2 gols, tá? É um jogo importante. A Gana vê o Panamá como adversário mais acessível do grupo para ela vencer e o Panamá vê a Gana. Então é um jogo sim que pode ser aberto. Uzbequistão e Colômbia. Aqui eu vejo um jogo para a Colômbia vencer esse confronto. Assisti um jogo Uzbequistão e Holanda. O Uzbequistão é uma seleção bem fraca no ciclo pré-copa do mundo. Vamos ver aqui como é que o Uzbequistão chega. Ó, venceu o Irã, bom resultado. Venceu o Haiti, perdeu para o Uruguai, venceu o Egito, bom resultado. Venceu o Irã novamente, venceu a Venezuela, perdeu para o Canadá e perdeu para a Holanda. Aqui a Holanda fez gol quando quis. E a geração colombiana é uma geração muito forte, tá? Nós temos Luiz Dias, John Arias. Então aqui, ó, 3-0 na Bolívia, 6-3 na Venezuela, 4-0 no México, 2-1 na Nova Zelândia, 3-0 na Austrália. Aí perdeu para a França, mas caiu atirando. Perdeu para a Croácia, mas caiu atirando. 3-1 na Costa Rica e 2-0 na Jordânia. Acredito sim em uma vitória da seleção colombiana. De modo geral, a minha operação principal vai ser aquela no jogo de Portugal. E as demais operações eu vou deixar lá no canal gratuito do Telegram ou lá no Instagram. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para fortalecer o Caioba. Vamos para cima que amanhã tem mais.